Fala aí, moçada! Estamos ao vivo novamente. Estamos aqui hoje perguntando qual é o segredo da superação. Cara, qual o segredo da superação? Você que está chegando aí, pode estar chegando aí, pode estar mandando sua mensagem. E tem muita coisa para a gente falar a respeito disso. Tem muita coisa para a gente falar a respeito disso, a respeito de superação. Se você quiser estar colocando aí uma experiência sua, a gente está aqui para conversar um pouco a respeito disso. São muitas experiências a respeito da superação nos esportes, é o que a gente tem falado há esse tempo, né? Aqui na live, em todos os lugares que a gente tem passado aí, a gente tem falado. Hoje eu tenho competido aí participado de algumas competições de patins. Participei agora recentemente de 10 cara aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo. No ano passado eu estava lá em São Paulo, numa competição de patins vertical. E aí vem, cara, a grande questão: como a gente ficar envolvido com tantas coisas que vai nos desafiar? Como você participar de um esporte que te desafia e você consiga não abandonar ele. Isso é um segredo que são poucas as pessoas que têm descoberto, né? Porque nós temos que trazer de dentro de nós essa superação. Ela começa nos teus pensamentos. O que você pensa a respeito disso, a respeito de superação? Talvez de repente você é uma pessoa que iniciou aí em algum esporte e você não teve essa capacidade de manter por muito tempo. A verdade, pessoal, que nem todo dia o tempo vai estar bom. Nem todo dia. Nós estamos numa época aqui no Rio de Janeiro, na região onde eu moro, cara, está amanhecendo com frio danado. Eu moro cerca de 20 quilômetros aí da praia. Então, o tempo aqui sofre variações. Você tem que entender isso. Você vai praticar um esporte, você tem que saber que o seu humor vai sofrer alteração, o seu corpo vai sofrer alteração, são dores que você vai sentir. A sua mentalidade, a sua memória, ela vai também sofrer alteração. Como? Hoje mesmo eu vi um rapaz que eu olhei e vi, ele tem maior vontade de pegar o skate, né? Ele caiu no skate e teve um probleminha no joelho, mas já está recuperado, mas ele não consegue retornar à atividade do skate. E o que eu percebi nesse rapaz, de que a influência dele para ele não estar, o fato dele não estar conseguindo retornar, é a convivência com as pessoas que ele está no momento. Porque quando ele estava andando com as pessoas que praticavam o skate, praticavam o esporte diariamente, ou final de semana, ele sempre estava ativo, andando de skate. E então, desde o momento que ele deixou, quando ele se machucou o joelho, foi coisa leve, nada demais, mas ele se deixou se sentir impactado com aquilo. E aí ele parou um tempo de andar de skate, logo depois foi uma dificuldade para ele voltar. Hoje, cara, ele não retorna. São bloqueios que você tem que quebrar na sua mente, a começar por você. E as pessoas que estão ao seu redor, todas as pessoas que convivem com você, essas pessoas têm que ter um papel fundamental naquilo que é o seu objetivo. Cara, eu vejo tanta gente. Olha, hoje eu passei o dia no mar surfando. Hoje eu fui 9 da manhã, entrei no recreio, no surf. Eu fui de bodyboard, fiquei aí até meio-dia, almocei. E então, aí quando foi aproximadamente quase uma hora, entre uma e meia aproximadamente, eu entrei de uma prancha de quilha. E aí, lá nessa prancha, eu tô treinando quilha, né? E aí, enfim, fiquei até aproximadamente aí umas 3 horas da tarde treinando. Para que isso? Para que isso? Desafiar a si mesmo. Se você que pratica o esporte, você não consegue desafiar a si mesmo,
você não vai conseguir muita coisa, cara. Cara, tanta gente fica esperando pelas outras pessoas. Eu vejo tantas pessoas esperando. Esperando o quê? O que que você está esperando para você voltar à sua origem? Eu estava lembrando esses dias, se você ver no meu canal, eu tenho algumas fotos com uma... É uma prancha grande, né? Que é um simulador de surf. Tem rodas, é um skate grande. É um pranchão com roda, né? Então eu estava lembrando esses dias, cara, na minha infância, cerca de 10 anos aproximadamente de idade que eu tinha, cara, eu descia com os amigos, pegava uma tábua, colocava uma cera por baixo, coisa de louco, coisa de louco. Existe um bairro aqui no Rio de Janeiro que é chamado Saúna. O pessoal que é aqui do Rio, eu acho que pode até conhecer, né? O pessoal aqui do lado pode até conhecer. Aí o que que aconteceu? Aqui no Rio de Janeiro, tem um bairro chamado Saúna. Na minha adolescência, cara, eu peguei junto com os amigos, coloquei uma tábua, essa tábua de pedreiro que você já sabe como é que é. Coloquei ali cera, era uma cera que tinha, principalmente na minha adolescência a gente encontrava, não sei se você lembra, o pessoal mais antigo sabe que tinha cera que passava no chão, né? Botava aquele vermelhão no chão. Conclusão, eu passava essa cera por baixo dessa tábua e descia num morro, cara, era eu e os meus amigos, eu e mais dois adolescentes aí, éramos crianças, né? 10 ou 11 anos na pré-adolescência. Rapaz, aquilo era tão divertido que a gente botava segurando uma parada assim em cima daquela madeira e descia lá de cima, segurando, se divertindo. Não tinha cotoveleira, não tinha luva, não tinha joelheira, não tinha nada. Pô, nessa época nem sei se existia, tá? Nem sei se existia, mas, cara, hoje que eu estou praticando, por exemplo, eu estou com um simulador de surf. Cara, eu lembro, quando eu tô ali, eu lembro daquela época. Então talvez você tenha que voltar às origens, sabe? Daquilo que aquilo que você praticava e não consegue mais. E você só vai conseguir praticar um esporte que vai te preencher a sua memória, vai fazer você bem, se você começar a desafiar com você mesmo, você entender que você tem que elevar um pouco mais o seu nível. Como? Cara, é desafiando com você, desafiando você mesmo. Não ficar dependendo que as pessoas estejam te estimulando o tempo todo para você praticar algum tipo de esporte. Aí tá, você começou a ter essa vontade de estar praticando um esporte, ou você que parou de praticar um esporte. Se você parou, bota aqui nos comentários, quem tá ao vivo aí agora, bota aí nos comentários qual foi o esporte que você parou. E aí, só para a gente estar comentando aqui, se você parou de fazer algum tipo de atividade, algum esporte, você coloca aí pra gente, tá? Que a gente vai estar conversando aqui, trocando uma ideia aqui a respeito. Se você entender que você precisa quebrar o bloqueio de você mesmo, se você entender que o primeiro bloqueio está na sua memória, cara, é uma questão de mentalidade. É uma questão de mentalidade. Você vê, hoje na internet, né, nós temos vários canais aí na internet que faz você ver alguns esportes radicais, que pessoas pulam de paraquedas, de parapente. Tem pessoas pulando de morro, caindo em água. Isso tudo é uma questão de mentalidade. São certos bloqueios que são vencidos internamente que faz você agir com aquele impulso, mas você vence o medo. O medo é um principal bloqueio daqueles que desejam praticar um esporte e tem aquele receio. Eu fico olhando quando eu saio do mar. Cara, porra, hoje eu tô fazendo aí, eu tô numa idade de 53 anos. Eu não sabia nadar quando eu tinha 40 anos de idade, eu não sabia nadar. Hoje, com 53 anos, eu estou já encaminhando para 4 anos de bodyboard e tô aí praticando agora o surf em quilha e pratico patins, tanto o vertical como também o patins urban.
Cara, quando eu saio do mar, por exemplo, como hoje eu estava no mar, cara, quando eu saio do mar e olho para a cara das pessoas, meu irmão, as pessoas ali, ela fica olhando assim, desejando estar naquele lugar, desejando estar. Você vê nitidamente nas pessoas que elas desejam estar ali também, praticando aquele surf. Mas por que que não consegue? Por que que não consegue praticar, por exemplo, o surf? Por quê? Falta desafiar a si mesmo, falta buscar um instrutor. Olha, talvez você diga assim, pô, mas cara, de repente eu não tenho dinheiro para estar pagando um instrutor. Mas você pode colar com pessoas que praticam esse esporte e essas pessoas vão ter o maior prazer. Não teve um grupo que eu participei, tá, a nível de esportes, não teve um grupo que não tinha pessoas lá dispostas a estar ajudando a outras pessoas a praticar o mesmo esporte. O que precisa é você canalizar essa vontade sua de você praticar o esporte e você se envolver, estar próximo de pessoas que vão estar te ajudando. Então, pessoal, é muito importante você estar próximo de pessoas que vão ajudar você a praticar o esporte que está no seu coração. Eu acho que tem uma questão de identidade também. Você precisa entender dentro de você o que você quer a nível de prática de esporte. Hoje em dia, nessa era que nós estamos tecnológica, é muito importante que você esteja descobrindo para a sua saúde, você precisa descobrir aquele esporte que chama a sua atenção. Das Olimpíadas de 2016 para cá, nós vemos que como cresceu o índice de pessoas andando de bike pelas ruas. Você observa isso? Que a quantidade de pessoas de bike, aqui no Rio de Janeiro, todo lugar que eu vou, até nas vias, as vias movimentadas, tem muitas pessoas. Hoje já existe várias leis que protegem o ciclista, que a distância, os carros são obrigados a manter uma distância de 1,5 m. Tem várias regras para poder uma pessoa estar andando de bike, várias regras para o motorista de automóvel, né? E então, de 2016 para cá, o que aumentou de pessoas andando de bike, tá? De muitas pessoas andando de bike na rua. Cara, isso aí são pessoas que estão se encontrando, e tudo começa assim. Hoje eu estou no patins vertical, e já é uma atividade um pouco mais avançada, mas tudo tem um início. Eu comecei com patins, cara, para quem é aqui do Rio de Janeiro conhece Marechal. Eu comecei em Marechal Hermes andando com patins, cara, que eu não conseguia nem andar direito. Hoje, se você olhar aí nas minhas redes sociais, você vê atividades minhas de 32 quilômetros de patins. Você diz, porra, cara, eu sei como que você conseguiu fazer isso, estando em grupo, estando com pessoas que têm o mesmo pensamento. Aí o que ocorre? Se você perder o seu foco, a nível de você tem aquele objetivo, você tem aquela vontade de praticar um esporte, você se envolve com um grupo, aí de repente você está envolvido com alguma picuinha em algum lugar, já perdeu o teu foco do esporte, sabe? Não tem como você continuar. Não tem como, você não vai conseguir continuar praticando um esporte se você não tiver o foco do esporte. E é isso que nós estamos aqui para falar a respeito disso. E eu converso com tanta gente vem próximo e vem conversar que praticava, pessoas que nadavam, pessoas que andavam de bike, pessoas que andavam de patins, pessoas que andavam de moto, pessoas que faziam trilha e hoje não fazem nada, sabe? Eu vou te falar, até a sua vida familiar depende se você pratica um esporte ou não, até a sua vida familiar. Por quê? Porque se você é uma pessoa que oxigena o seu cérebro, fazendo uma caminhada, uma trilha, você é uma pessoa que se envolve com uma corrida, também outro item que onde eu comecei
aqui em Campo Grande tem a Big Field, né, que é um grupo de corrida que tem em Campo Grande. Várias vezes eu corri, cheguei a competir ali também. Como? É aos poucos. Se você focar no esporte, você consegue manter. E a sua família depende disso. Como? Peraí, como que a minha família depende de eu praticar um esporte? Talvez tenha uma pergunta como essa. Porque, cara, se você praticar um esporte, você vai estar com a sua mente tão bem, você vai estar em paz com você. Você vai conseguir queimar aquele estresse que possivelmente tenha, que você receba aquela carga que às vezes você recebe de problemas. Você vai estar tão bem com você mesmo que você não vai querer mais estar envolvido com problemas em casa, em lugar nenhum. Cara, é uma questão de a sua mentalidade muda quando você pratica um esporte. O pessoal da bike aí que pode dizer para mim a sensação de que é você pegar uma bike e percorrer uns 10, 20 quilômetros de bike. E essa superação hoje, qual o segredo, né? Botei o tema aí, qual o segredo da superação? O que você precisa para se superar? Você precisa começar primeiro com entender, compreender o seu comportamento. Como é que eu ajo? O que me faz parar de praticar o esporte? O que me faz? Será que tem aquele momento, você vai entender que tem aquele horário que você vai entender que naquele horário você sente sono, você sente vontade de ir para a cama, você tem que começar a fazer um mapa da sua mente e entender ali o que te desestimula. Talvez seja as pessoas que você anda. Se você quer praticar, por exemplo, bike, ande com aqueles que andam de bike. Se você que vai praticar a patins, anda com aqueles que praticam patins. Ali em Madureira, poxa, Parque de Madureira, cara, ali é um oásis do patins. Ali é um local que você consegue estar envolvido com a patinação. Pessoal, você que está aí ao vivo aí comigo, curte aí, vai ajudar pra caramba, tá? Dá uma curtida aí e compartilha essa live aí com alguém, tá bom? A gente está falando sobre o segredo da superação, tá? Qual o segredo da superação? Eu posso falar desse segredo porque eu vivo isso. Eu vivo o segredo da superação. E você também, eu tenho certeza que você tem uma história de superação para falar. Não tem nada mais bonito do que você ter essa história da superação e você poder ajudar uma outra pessoa. Você sabia disso? Você sabia que você pode ajudar alguém quando você pratica um esporte? Você pode ajudar uma pessoa. Como? Sendo aquele exemplo. Você, quando persevera nesse esporte, você vai conseguir ajudar. E esse é o segredo da vida. Esse é o segredo da vida. Você ajudar alguém. Quando você ajuda uma pessoa através de uma coisa boa, do esporte, que vai chamar ela para cima, cara, isso, se você ainda não experimentou isso, se você ainda não experimentou ajudar a pessoa através de uma prática do esporte, experimenta isso. Experimenta isso, você vai ver como que é bom. Como que é bom você poder ajudar uma pessoa que está praticando um esporte, uma pessoa que está interessada em aprender e você vai ajudar, você está ali junto e você vai andar. Qual é o segredo da superação? Qual é o segredo da superação? Cada um tem que descobrir qual é o seu segredo. O que atrapalha você? O que atrapalha você? O que atrapalha você? Eu conheço algumas pessoas que falam assim, pô, cara, eu depois dos 40, fiquei com essa barriguinha de chope aqui, tal, me atrapalha, de repente de subir numa prancha, de repente, me atrapalha aí de... Cara, até quando você não vai mapear a sua mente e descobrir dentro de você o que você tem que fazer para você praticar um esporte que vai trazer uma vida saudável para você? Por que eu estou falando isso aqui nessa live? Por que eu estou falando isso daqui? Porque são muitas as pessoas, cara, que chegam perto de mim e falam, pô, como é que tu faz isso? Como eu estou falando para você, quando eu saio do mar
que eu estou lá umas 3 horas no surf, né? Esse é o tempo médio, eu fico cerca de 3 horas dentro d'água, no surf, praticando. Eu pratico muito aqui no Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu saio, não somente aquelas pessoas que ficam olhando para mim, tipo assim, o que aquele cara daquela idade está fazendo ali, naquela onda? Você depois dá uma olhada aí nas minhas redes sociais, você vai ver as ondas. Como é que ele consegue? Cara, entenda uma coisa, é degrau por degrau. Não bote ansiedade no seu coração. Você só tem que botar o foco. Só isso. Só botar o foco. Eu tenho um sonho, era meu sonho, tá? Andar de patins era meu sonho, quando mais novo. E a partir daí eu só fiquei ocupado com o trabalho. Quando eu fiz próximo dos 40 anos de idade, eu fiz um vídeo até com 50 anos de idade, começando a andar de patins com 50 anos de idade. Eu fiz um vídeo, está no meu YouTube. Você pode achar esse vídeo. Mostrando como eu iniciei no patins. Era uma vontade que eu tinha desde 20 e poucos anos de idade. Cara, e aí, onde que eu botei essa vontade? Eu botei na gaveta. Botei na gaveta a vontade que eu tinha de andar de patins. E aí, eu só fui entender que eu era capaz quando eu fui me envolver, entrar em um grupo de patinadores. E tem vários, tá aqui no Rio de Janeiro. Tá? Não sei como é que é aí na sua cidade, mas aqui no Rio de Janeiro tem muitos lugares que tem grupos para patinação, tanto do quad como patins inline. São pessoas que ajudam demais as outras pessoas a crescer no patins. Então, quando eu cheguei nessa idade, que eu entendi que eu ia tirar aquela vontade da gaveta, que, cara, quanto tempo que eu tenho mais? Quanto tempo que você tem mais nessa vida para você botar em prática aquele esporte que vai fazer bem à sua saúde? Quanto? Olha, isso vai te gerar até uma economia em dinheiro. Como? São remédios que você vai evitar de estar comprando, de ter necessidade de usar alguns remédios por conta de um esporte que você está praticando. Hoje é uma realidade que até os médicos estão falando sobre isso. Está pedindo algumas pessoas para fazer uma prática no esporte ou um exercício. E então, filho, você quando conhece o segredo do esporte, você evolui, você cresce, você economiza dinheiro, você faz que a tua mente esteja melhor, mais aberta para entender a natureza. Você não fica mais preso àquele problema durante a semana que você teve no trabalho. Você, quando volta na segunda-feira a trabalhar, você volta com a cabeça livre. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então, essas pessoas que têm chegado perto de mim estão perguntando, poxa, qual é o segredo? Cara, o segredo é você iniciar. É você iniciar no esporte. Você parar de enganar você mesmo. Fazer a primeira pergunta para você, por que eu não inicio, não faço alguma coisa que eu vou deixar, de repente, a minha esposa em paz? Que eu vou deixar, de repente, meus filhos, não vou ser aquela pessoa maciça em cima dos meus filhos, vou ser aquela pessoa leve. O que eu tenho que fazer? Cara, hoje você está tendo a resposta do que você tem que fazer. Você tem que praticar o esporte. Começa com a caminhada. Daqui a pouco, já começa com a caminhada. Procura ter uma corrida leve, aumentar o teu passo, marcar a quilometragem. Tem vários aplicativos que você pode estar fazendo a marcação do teu tempo e da quilometragem que você roda. Começa com pouco. Daqui a pouco você começa aí a fazer uma corrida de 5 quilômetros. 5. Você pensa assim, caraca, é muita coisa. Não é, cara. Não é. Você olha assim, 5 quilômetros. Como é que eu vou correr 5 quilômetros? Corre num tempo normal. Corre assim, sem forçar tanto o seu corpo. Você não precisa ir com aquele ímpeto, né, forte de você correr e ali sentir aquela pressão no teu corpo que vai doer a perna. Claro que vai doer a perna. Você é uma pessoa que não estava acostumada a correr. Você vai querer correr rápido? Não. Vai aos poucos. Mas o que eu quero dizer é que você não pode parar. Como não parar? Não adianta também você ser uma pessoa, eu que tenho visto muito aqui no Rio, muito.
pessoas que só fazem um ponto. Imagina você, olha aqui, ó, canto esquerdo da tela, vou botar um pontinho aqui da minha tela, tá? Canto direito da minha tela, vou botar outro pontinho. Se você fizer essa linha aqui de encontro, você só vai ter uma linha reta. É a pessoa que iniciou a fazer um esporte ou fazer uma atividade física. Ela iniciou ali no primeiro ponto, ela começou a caminhar. Então ela vai a vida toda, aqui ó, a semana, o mês todo caminhando. O gráfico dela é só reto, ó, ela caminha, caminha, caminha. Ela não tenta evoluir um pouco mais. O conselho que eu te dou é você desafiar um pouco mais a você. Como desafiar mais? Como? Começa a caminhar. Você começou na primeira semana, começa a vencer aquela barreira do horário e do fazer. Não pensa. Você vai acordar, um exemplo, vou acordar 5 da manhã, 6 da manhã e vou caminhar. Cara, acordou, não pensa. Ou então acordou, vai tomar um café, toma um café, não pensa 2 vezes. Pega o seu tênis, bota a sua roupa de caminhada e segue. Se você mora num apartamento, desce a escadaria e vai embora e começa a caminhar. Cara, você vai entender que quando você começar a caminhar, você vai se sentir já uma outra pessoa. Você vai olhar assim, porra, como é que eu estou conseguindo fazer isso? E você vai no primeiro dia, vai caminhar o primeiro dia, vai caminhar o segundo dia, o terceiro, cara, você não vai conseguir parar mais. E você sabe, eu vi uma coisa por esses dias, que é mais aí voltada, a tua mente, ela vai fazer que seja natural aquilo que você faz com uma quantidade maior de vezes. Se você botar frequência, você vai conseguir fazer. Primeiro ponto, conseguiu fazer a caminhada. Cara, desafia você mesmo a você crescer um pouco mais. Não fica só na caminhada. Pô, mas eu não aguento correr, irmão. Você está falando comigo. Eu não aguento correr. Cara, corre um pouquinho. Vai correndo aos poucos. E aí você, quando estiver se sentindo melhor correndo, você vai estar mais solto correndo. Aí, já pensa. Daqui a 2 meses eu vou participar de uma competição. Como? Uma caminhada, que seja uma caminhada de 5 km. Não, então eu vou correr 5 km. Começa assim. Por que eu estou falando isso? Cara, eu tenho um instrutor. Eu no início do ano passado, fez 1 ano agora, eu já estava andando patins de urba, eu senti vontade de entrar de patins no bowl. Tá? Eu estava indo naquele bowl, você conhece, da Praça do Ó, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cara, o bowl é sinistro. Agora você vê uma pessoa que fez 50, que não andava de patins até os seus 50 anos de idade, com 53 anos, né, que eu fiz 53 no ano passado, vou fazer 54 esse ano. Com 53 anos, entrar num bowl, descer aquela rampa. Tem gente jovem que não consegue fazer. Eu pensei comigo, cara, eu vou porque eu tenho que me desafiar. A nossa mentalidade é de desafio. Se você não desafiar a você, você não vai conseguir crescer. Esse ponto gráfico que eu falei, ponto esquerdo com o direito, você tem um gráfico reto, não pode ser uma linha reta. Você tem que começar a subir a sua dificuldade com você mesmo para você ter uma evolução. Se você conseguir evolução, você vai conseguir, entendeu, filho? Então é uma questão de mentalidade, é uma questão de você conseguir vencer a si mesmo. Essa vitória é você que vai ter com você mesmo, tá bom? Eu quero deixar isso para você hoje, que é um momento nosso de superação, um momento nosso de estar superando a si mesmo, superando no esporte. Você vai conseguir. Eu queria deixar essa mensagem para você hoje, tá? Se a gente puder ajudar em algo, se envolva com pessoas que vai te ajudar na prática de algum esporte que seja importante para você, uma coisa que você desejou e você não conseguiu fazer nada e hoje você quer fazer esse esporte. Então se envolve com as pessoas certas, pessoas que vai estar te ajudando, tá bom? Quero deixar um abraço para você e falar que você é importante para você mesmo, cara. No esporte você vai descobrir isso, tá? Depois a gente vai continuar falando mais da experiência e eu quero falar mais vezes com você
com o segredo qual é o segredo da superação. Eu quero saber também qual é o seu segredo da superação, tá bom? O seu segredo da superação qual é? O que você fez para você superar e você está praticando um esporte hoje? Tá bem, pessoal? Vou deixar com vocês aqui essa palavra e vou parar por aqui. Entra aí no nosso canal, compartilha esse vídeo, tá? Dá uma observada aí no canal e se inscreva também. Isso aí, o intuito nosso é a gente somando a força e dando incentivo aí a toda essa moçada que quer praticar um esporte e não consegue, mas que tem essa força dentro de si e todos juntos vamos conseguir, tá bom? Um beijo para vocês, vou parar por aqui, gente. Um abraço, tchau, tchau.